Olá pessoal, professor Devanir aqui falando com vocês novamente. A gente vai continuar a falar desse material aqui, tá? Já que a gente já terminou o outro. E hoje a gente vai focar aqui na atividade 3, que foi onde paramos. Então leiam com atenção o que está sendo pedido para que vocês não tenham dúvida, tá bom? E aqui na atividade 3 já está falando o seguinte: imagine que você foi convidado a produzir uma tirinha baseada no texto Conto ou Não Conto, de Abel Sidney. Então, vamos lá, pessoal. Lembra que lá no começo dessa atividade, na atividade 1, tinha esse conto aqui, ó. Conto ou não conto, do Abel Sidney. Então, provavelmente, já faz alguns dias, né? Vocês já não devem lembrar muito bem. Então, voltem lá, leiam novamente. As cenas a seguir representam alguns episódios. Então, procure lembrar-se do percurso da história ou volte ao texto, que é muito importante, ó, volte ao texto e recupere a sequência de fatos. Lembre-se de que os gêneros textuais organizam-se de diferentes maneiras para transformar um gênero textual em outro, é, portanto, necessário fazer as devidas adequações de linguagem. Pessoal, vocês vão transformar esse texto, né, o conto, tá lá no começo do texto, somente alguns episódios, tá bom? Não é o texto inteiro. Aqui, ó, vai ter algumas imagens de quadrinho, vocês verão, ó, tá vendo? Com os balões para vocês preencherem. E esses balões, com essas imagens, eles representam alguns momentos daquela história. Então, não precisam, tá bom? Não precisam se preocupar em reproduzir a história inteira, porque não é a história inteira, somente alguns trechos. Pelas imagens, pela fala do narrador que está nesse balão aqui, ó, nesses balões assim, ó, pela fala do narrador, vocês conseguem perceber qual momento da história é que representa cada balão desse. E aí vocês vão reproduzir essa história para os quadrinhos. Só que lembra do que ele falou aqui na atividade, ó? Lembre-se de que gêneros textuais se organizam de diferentes maneiras e que para transformar um gênero textual em outro, você precisa fazer algumas adequações da linguagem. Então aqui vocês podem escrever de uma outra forma, como se fosse uma história em quadrinhos mesmo, duas pessoas conversando. Lembra como é que uma história em quadrinho é feita? Eu sei que vocês já leram bastante gibis, né? Lembra de como é feito no gibi. Então procurem manter essa organização do quadrinho, tá? Não precisa escrever copiado o texto. Aliás, não é para fazer isso, não é para copiar do texto a fala e colocar aqui. Você vai adaptar do texto para cá, tá bom? Fazendo de uma forma que fique clara, que mantenha o mesmo sentido da história, que os mesmos fatos aconteçam, mas você vai falar do seu jeito, você vai falar da sua forma, como se fosse você conversando com seu amigo. Pode usar uma linguagem mais jovial, mais dos adolescentes, pode inclusive usar gírias aqui, tá bom? Porque é um quadrinho, então tem essa possibilidade aí. Nos quadrinhos tem muitas essas marcas da fala, nas gírias que a gente usa no dia a dia. Então depois que vocês fizeram isso aqui, lembrando que vocês vão respeitar os balões, tá bom? Ó, respeitem os balões, eles têm marcas próprias. Lembra que esse balão aqui, ó, ele não é balão de fala, ele é balão de pensamento. Então, ó, esse balão parece uma nuvem aqui, ele é um balão de pensamento, lembrem-se disso, tá bom? Beleza, fez isso aqui para a atividade, a primeira parte, correto? Depois ele vai falar aqui para vocês conversarem com os colegas e tal. Só que não se preocupem, eu sei que caso vocês queiram conversar com os colegas aí, perguntar o que cada um colocou, não tem problema nenhum, tá? Mas é porque eram atividades pensadas para dentro da sala de aula. Só lembrando aqui também, pessoal, caso não tenha ficado claro, ó, aqui é fala do narrador também, tá bom? Repara que não é um balão. Todas as vezes que aparecer esse tipo de balão aqui, ó, que não é um balão na verdade, né? Ele representa a fala do narrador, tá bom? Vocês viram ele aqui, por exemplo, ó. Viram lá no começo do texto também. Então, nesse caso aqui, essa fala do narrador vocês têm que preencher também. Beleza, feito isso, terminada essa parte, vocês vão pensar sobre a atividade que vocês fizeram. E aí vocês vão responder: quais são as principais diferenças entre a linguagem de um conto e a linguagem de uma HQ? Bom, isso eu já meio que expliquei quando eu falei do exercício anterior, né? Vocês vão responder aqui quais são as diferenças de linguagem, né? O que é a linguagem? É o jeito que a gente usa a língua. Então, por exemplo, a linguagem que os adultos usam
é igual à linguagem dos jovens? Ou será que os jovens têm um jeito de falar próprio, né, diferente? Os adultos têm um jeito de falar diferente? Será que as pessoas que moram nas regiões mais ricas da cidade falam do mesmo jeito que as pessoas que moram nas regiões mais pobres da cidade? Então isso é linguagem, né? É como as pessoas usam a língua, como elas usam o nosso idioma, né? A nossa língua, português, para falar. A gente não usa utilizando as mesmas palavras. Eu sei que às vezes alguém fala alguma coisa e os alunos pensam, ai, nossa, olha que brega, ai, que nada a ver usando essa palavra, ninguém fala assim mais. Então isso tem a ver com a linguagem. O jeito que a pessoa fala é a linguagem que ele está se referindo aqui. Então você vai pensar sobre o que você fez e sobre o conto. Né? Quais são as diferenças da linguagem entre o conto e a HQ? Lembrando que a HQ é a história em quadrinho, caso não tenha ficado claro para todos. Então, na HQ, na história em quadrinhos que você produziu, é possível identificar a presença de um narrador? Sim ou não? Ele se manifesta da mesma forma como em um conto? Comente. Então, o narrador na história em quadrinhos, ele acontece da mesma forma que ele acontece no conto? Ou é diferente? Será que no conto ele aparece menos, ele aparece mais? Será que na HQ ele aparece mais? Por que ele aparece mais em uma e menos na outra? Vocês vão pensar sobre isso. Então vai colocar nessas diferenças e vão comentar. Depois, que tempo verbal predomina em uma HQ e por quê? Tempo verbal, pessoal, é o tempo dos verbos. Presente, passado ou futuro. Então, de acordo com o que vocês podem ver, na HQ predomina o quê? Se vocês fizerem corretamente, vai ficar fácil para saber essa daqui. Agora, se fizerem errado, talvez dificulte um pouquinho. Então, pare e pensa. Qual é o tempo? É passado, presente ou futuro que predomina na HQ? E por que predomina esse tempo? Respondam aqui o porquê também. Depois, na HQ, há relações entre os recursos expressivos verbais e não verbais. Essas relações são importantes para a construção dos sentidos do texto? Comente. Ai, professor, não entendi nada nessa daqui. Pessoal, muito simples. Presta atenção, ó. Há relações entre recursos expressivos verbais e não verbais? Primeiro, o que são esses recursos expressivos verbais e não verbais? Os recursos expressivos verbais são as palavras que vocês escreveram ali. Os recursos expressivos não verbais são as imagens que estão ali. Né? No conto não tem lá recurso expressivo não verbal. Por quê? Porque não tem imagens no conto. Né? Na HQ nós temos as imagens. E existe relação entre as imagens e as palavras? É isso que ele está perguntando. Então, primeira coisa que vocês vão responder. Existe uma relação, né? Tem algum sentido, né? Tem uma relação de sentido entre as palavras e as imagens? Sim? Não? Vocês vão responder aí. Depois, essas relações são importantes para a construção do sentido do texto? Vocês acham que a relação de sentido entre as palavras e as imagens, elas são importantes para construir o sentido do texto nos quadrinhos? Sim ou não? E aí você vai comentar, vai explicar isso aí. Por que é importante, por que não é, como que é essa relação de sentido que elas possuem aí, tá? Então, tem sentido? É uma imagem qualquer, né? Por exemplo, vamos pensar nessa imagem aqui. Essa imagem tem a ver com a história? Será que eu poderia colocar na mesma história, nessa imagem aqui, um menino soltando pipa, por exemplo? Será que ficaria certo? Será que daria sentido para a história? Vamos pensar se as imagens fossem diferentes. E aí vocês vão conseguir pensar nessa relação de sentido que existe entre os desenhos, entre as imagens, que são os recursos expressivos não verbais, e os recursos verbais, que são as palavras. Tá bom? Então por hoje é só. A atividade 4 a gente faz em um outro dia. Espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado. Beijos e abraço a todos e até mais.